Pela primeira vez na história do sistema penitenciário federal, 2 presos conseguiram fugir de presídio de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E você vai ver também. Caso de peste bubônica é registrado nos Estados Unidos após humano ter contato com gato de estimação infectado. Temporal em São Paulo provocou danos e ainda pode afetar distribuição de água por falta de energia. Pela primeira vez, mulheres são maioria em seleção para graduação em ciência. Robô realizou o primeiro procedimento simulado em estação espacial enquanto era controlado remotamente por cirurgiões. Tudo isso e mais você confere agora no Jornal das 18h30. Olá, 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Vamos seguir com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Pela primeira vez na história do sistema penitenciário federal, 2 presos conseguiram fugir na manhã de hoje de uma penitenciária de segurança máxima que fica na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Davidson Cabral Nascimento, de 33. Os 2 são do estado do Acre, estavam na penitenciária nordestina desde setembro de 2023 e são ligados ao Comando Vermelho, facção de Fernandinho Beiramar. A fuga teria ocorrido durante o banho de sol dos detentos por meio de uma abertura no teto da cela. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte confirmou que recebeu solicitação de apoio para a recaptura e que auxilia as operações de busca. Uma investigação foi aberta para apurar as circunstâncias do caso. O Ministério da Justiça e Segurança Pública acionou a Polícia Federal, que ainda tenta recapturar os 2 fugitivos. O primeiro caso de peste bubônica foi registrado nos Estados Unidos. Uma doença rara transmitida pelo contato com pulgas infectadas por uma bactéria que não aparecia desde 2015 no país. Autoridades de saúde pública do estado de Oregon disseram que um residente local, que provavelmente contraiu de um gato de estimação, foi tratado com estágios iniciais da doença e que o caso não representa perigo para a sociedade. A doença ficou popularmente conhecida como peste negra por causa do escurecimento das extremidades do corpo causado pela gangrena. Os sintomas incluem inchaço dos gânglios linfáticos, febre repentina, dor de cabeça, náusea, fraqueza e dores musculares. Se não for diagnosticada precocemente, pode causar infecções na corrente sanguínea e nos pulmões, se tornando mais grave e difícil de tratar. As fortes chuvas assustaram diversos locais da Grande São Paulo durante a noite de ontem. Moradores voltaram a ficar sem energia elétrica e, por isso, poderão ficar também sem água, já que o serviço de distribuição acontece com o uso de eletricidade. Ao menos 3 cidades ainda estão embaixo d'água. O sol, que apareceu de maneira intensa durante os últimos dias e aqueceu o final de semana dos moradores de São Paulo de maneira inesperada, desapareceu no fim da última terça-feira. Junto com esse sumiço, veio um temporal daqueles perigosos que trouxeram à tona mais uma vez uma das maiores problemáticas das cidades da Grande São Paulo, as enchentes. Segundo a Defesa Civil do Estado, algumas cidades da Grande São Paulo ficaram embaixo d'água e foram mais afetadas, como é o caso de Itapevi, Cotia, Jandira e Carapicuíba. A Prefeitura de Itapevi afirmou em nota que trabalha há 7 anos para resolver os problemas crônicos de enchentes na cidade, com investimento de mais de 200 milhões de reais. Já a Prefeitura de Carapicuíba disse que houve ponto de alagamento próximo ao rio Cotia e que as equipes da Secretaria de Obras e Defesa Civil já estão nas ruas trabalhando. Mas além das cidades da Grande São Paulo, a capital paulista também sofreu muito com as fortes chuvas de ontem. Um exemplo é aqui, no cemitério do Araçá, localizado no bairro do Pacaembu, na zona oeste da cidade.
Segundo os moradores, o desabamento na parte de trás do cemitério aconteceu durante a madrugada. A queda do muro também derrubou parte da fiação elétrica da área, mas não chegou a comprometer o fornecimento de luz. Por conta dos estragos, a via segue interditada. Quem também deu as caras foram os raios. A chuva gerou pelo menos 3.107 raios na região. Segundo os meteorologistas, só na cidade de São Paulo foram registrados 957 raios durante apenas uma noite. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a população deve seguir algumas orientações em caso de tempestade de raios. Se você estiver ao ar livre durante uma tempestade de raios, procure abrigo e evite subir em locais altos. Caso você esteja em uma praia ou na piscina, saia da água e vá para um abrigo. Outra dica dada pelo INPE é que se você estiver dentro de casa, evite usar equipamentos elétricos ligados à tomada. E por fim, fique longe também de janelas e portas metálicas. E é bom ligar o alerta. Isso porque a formação de um ciclone subtropical trará para esta semana uma alta nebulosidade e chuvas a qualquer momento. Os meteorologistas preveem um acúmulo de chuva para até domingo de 150 milímetros. E no dia 17 de janeiro, a cidade de São Paulo registrou a temperatura mínima mais alta da história no primeiro mês do ano, desde 1961. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o termômetro se manteve acima dos 25,9 graus. O IMET também registrou a madrugada mais quente da história da capital paulista para janeiro, de 29 graus, considerando as medições feitas diariamente à meia-noite na estação de Santana. A média das temperaturas observadas nesse horário também teve um salto de 2 graus, passando de 20 para 22 em relação ao início da série, com dados oficiais. Os Estados Unidos decidiram que inteligência artificial não pode registrar patentes. A orientação publicada pelo governo americano ainda traz diretrizes que estabelecem que apenas um ser humano pode ser nomeado como inventor, mesmo que use a tecnologia. Vale lembrar que uma pessoa real precisa ter feito uma contribuição significativa para garantir a patente. O Gabinete de Marcas e Patentes dos Estados Unidos publicou uma orientação oficial que trata sobre o uso de inteligência artificial. É a primeira vez que o governo americano apresentou diretrizes sobre o tema e incluiu exemplos hipotéticos que podem ser utilizados como base por inventores. Na prática, a medida permite o uso de inteligência artificial nas invenções, mas deixa claro que uma pessoa real precisa ter feito uma contribuição significativa para a invenção e que somente seres humanos podem ser nomeados inventores em uma patente. O governo americano teria usado para sustentar essas diretrizes uma jurisprudência. No ano passado, um tribunal federal já tinha rejeitado pedidos de patente de um inventor que deu ao sistema dele de inteligência artificial um crédito exclusivo pelas invenções. Para especialistas, o desafio a partir de agora é a implementação das diretrizes, já que os limites apresentados podem gerar incertezas ou até mesmo deixar mais lento o avanço no uso de IA em projetos inovadores, um cenário que deve se ajustar à medida que esse recurso tecnológico é cada vez mais utilizado no processo inventivo. Outro ponto levantado é de que não há exigência sobre a divulgação do uso de inteligência artificial nas invenções, o que pode encorajar ações judiciais relacionadas a patentes amplas ou até mesmo falsas. Todo esse debate deve influenciar não só na forma como a inteligência artificial é usada ou comercializada, mas também no futuro de bilhões de dólares em investimentos. A decisão do Gabinete de Marcas e Patentes também está alinhada à forma como o Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos lida com a IA, já que a criação de um novo design, romance, obra de arte ou até mesmo um código de computador precisaria de um humano envolvido o suficiente no processo para que seja assegurada a propriedade intelectual.
E ainda sobre inteligência artificial, uma pesquisa revelou uma grande preocupação pela maioria dos profissionais brasileiros. Eles acreditam que a tecnologia vai impactar desde a privacidade e a segurança de dados até a perda de seus empregos. Um levantamento feito pela Page Interim, empresa responsável pelo recrutamento e gestão de profissionais para projetos temporários, feito com mais de 5.300 trabalhadores, apontou que 3 em cada 4 pessoas acreditam que a extensão da inteligência artificial vai impactar na área de trabalho no qual atuam e temem que serão substituídos pela tecnologia em suas funções no futuro próximo. Contudo, um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts divulgou um cálculo que aponta que as pessoas não correm o risco de perder o emprego para robôs tão rápido. O motivo seria que as áreas consideradas vulneráveis à troca de mão de obra para equipamentos não seriam economicamente atrativas se fossem automatizadas. Segundo o FMI, aproximadamente 40% dos empregos em todo o mundo podem ser afetados pelo avanço da inteligência artificial. Essa fatia pode ser maior em países desenvolvidos, onde as mudanças serão mais perceptíveis. Mas neste momento, apenas cerca de 23% dos salários pagos aos seres humanos para trabalhos que poderiam ser realizados por máquinas seriam mais econômicos em uma possível troca de trabalhadores para a tecnologia. O programa de renegociação de dívidas do governo federal Desenrola Brasil já negociou 35 bilhões de reais em dívidas e beneficiou 11 milhões e meio de pessoas desde sua criação, que foi em julho do ano passado. Segundo o último levantamento do Ministério da Fazenda, 17 milhões de dívidas foram desnegativadas automaticamente, além de estender o prazo para participar das negociações até o dia 31 de março. O governo permitiu parcelamento de dívidas renegociadas pelo programa para devedores com conta nível bronze. E depois do intervalo você vai ver, local para sediar final da Copa Libertadores da América já foi decidido. E ainda, criminosos passam a aplicar golpe usando garrafas de água. Nós voltamos já já. Estamos de volta, 18 horas e 46 minutos. As cotas para negros criadas para aumentar a diversidade racial nos concursos para promotor de justiça e procurador da República não são preenchidas. Ao todo, 45% das vagas reservadas a esse grupo ficaram desocupadas nas seleções mais recentes realizadas em cada um dos estados e no Ministério Público Federal. Mesmo que haja um número suficiente de candidatos negros, uma parcela considerável não passa para as fases mais avançadas dos concursos. 22 unidades da federação tiveram concursos para membros dos Ministérios Públicos estaduais, após a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que instituiu a reserva de ao menos 20% dos postos para negros. Pela primeira vez, as mulheres são maioria na seleção para graduação em Ciência e Tecnologia de uma faculdade gratuita ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Dos aprovados na terceira edição do curso de graduação em Ciência e Tecnologia da faculdade em Campinas, no interior de São Paulo, 62,5% são mulheres e o restante os homens. Essa é a primeira vez que o público feminino supera um masculino. Esse resultado foi muito bem avaliado por Adalberto Fázio, diretor da Faculdade Gratuita Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, que integra o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, sob supervisão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Sobre isso, ele disse o seguinte, abre aspas, temos visto diversas iniciativas Brasil afora para incentivar essa maior entrada de meninas nos cursos das mais diversas áreas da ciência. E essa mudança na sociedade certamente trará inúmeros benefícios a toda a comunidade científica e à sociedade de forma geral. Fecha aspas. O curso superior em Ciência e Tecnologia tem 3 anos de duração em período integral.
Em 2024, a ILUM atraiu um número recorde de estudantes interessados em se tornar cientistas. Essa terceira edição do processo seletivo anual registrou quase 4.000 inscrições. 42% dos convocados são da região Sudeste, 30% do Nordeste, 15% do Centro-Oeste, 10% do Sul, 2,5% do Norte. A seleção contou com a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, também com uma carta de intenção do candidato e entrevistas. Metade das vagas foi reservada aos estudantes da rede pública de ensino. E a criatividade do povo brasileiro é algo que impressiona, tanto para coisa boa quanto para ruim. Agora, o golpe da vez aplicado pelos criminosos é usando garrafas de água. Golpe da água. Já ouviu falar? A fraude que começou a fazer vítimas em São Paulo no final do ano passado consiste em trocar compras feitas por aplicativos de compra como Rappi e iFood por garrafas de água e deixar os clientes no prejuízo. Os criminosos tomam até o devido cuidado para equiparar o peso com o que seria a compra real. Dessa forma, o consumidor só descobre que não recebeu aquilo que pagou depois de registrar o código de compra e o entregador já tenha ido embora. Para evitar essa desagradável surpresa, sempre abra as sacolas e confira o conteúdo antes de passar qualquer código de compra para o entregador. Um minúsculo robô cirúrgico presente na Estação Espacial Internacional completou sua primeira demonstração de um procedimento em gravidade zero, segundo desenvolvedores da Agência Espacial Norte-Americana. O robô conhecido como Space Mira, sigla em inglês de assistente robótico em miniatura, realizou várias operações em tecidos simulados no laboratório orbital enquanto era controlado remotamente por cirurgiões aproximadamente 250 milhas, equivalente a 400 quilômetros abaixo em Lincoln, no estado norte-americano de Nebraska. Este marco representa um passo à frente no desenvolvimento de uma tecnologia que poderá ter implicações não só para o sucesso das viagens espaciais humanas a longo prazo, em que poderão ocorrer emergências cirúrgicas, mas também para o acesso a cuidados médicos em áreas remotas da Terra. O robô pesa apenas 0,9 kg e seu designer compacto do tamanho de um micro-ondas o torna um equipamento leve, adequado para viagens espaciais. E chegou a hora de falarmos sobre esportes aqui no Jornal das 18h30. E se tem esporte, tem Leonardo Félix para contar tudo para a gente. O que eu quero começar, Léo, boa noite para você, é falar sobre a tão desejada Copa Libertadores da América, que já tem sede de decisão este ano. É isso mesmo? É isso aí, Beatriz. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal das 18h30. Essa notícia interessa diretamente aos times brasileiros que vão em busca da glória eterna em 2024. A final da Libertadores será realizada em Buenos Aires. A Associação de Futebol Argentina, a AFA e a Conmebol fizeram um anúncio oficial nas redes sociais. Buenos Aires era a candidata única para ser a cidade sede da final da Libertadores 2024. Mas no anúncio não houve a indicação do estádio que abrigará o duelo em jogo único valendo a glória eterna. Assim, a Conmebol terá mais liberdade para escolher a arena de acordo com os times classificados, para evitar o que ocorreu em 2023, na final da Copa Sul-Americana. Marcada inicialmente para Montevidéu, a partida entre Fortaleza e LDU foi transferida para Maldonado, em uma instalação esportiva para apenas 20 mil pessoas, um terço da capacidade do Estádio Centenário. Neste ano, quem deve receber o jogo decisivo é o Monumental de Núñez, do River Plate, recentemente reformado e com 83 mil lugares, o maior da América do Sul. Esta será a primeira final única da Libertadores na Argentina. Até aqui, as cidades que receberam a decisão foram Lima, Rio de Janeiro por 2 vezes, Montevidéu e Guayaquil. E depois de muito tempo, o craque Neymar finalmente voltou aos treinos no Al-Hilal da Arábia Saudita. Léo, falta muito para ele voltar a treinar com a bola?
Beatriz, pelo jeito não veremos tão cedo o craque brasileiro ameaçando o gol dos adversários. Na verdade, ele ainda está se recuperando, é só um começo. Na verdade, a gente vai conferir esse recomeço do Neymar lá na Arábia Saudita. Neymar, que passou quase 4 meses longe do Al Hilal, havia retornado à Arábia Saudita na última segunda-feira. O craque estava no Brasil desde que se lesionou no dia 17 de outubro, na derrota da seleção para o Uruguai por 2-0 nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O brasileiro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco. O jogador passou por cirurgia no início de novembro em Belo Horizonte. Desde então, Neymar seguiu no Brasil. Ele já caminha sem muletas, mas ainda está longe do retorno aos gramados. A previsão é que o atacante só volte aos jogos oficiais na próxima temporada, a partir de agosto. Com isso, Neymar deve ficar de fora da Copa América entre junho e julho. O atacante tem apenas 5 jogos com a camisa do Al Hilal e 1 gol marcado. E toda quarta-feira, como é de praxe, tem muito futebol para quem torce pelo time do coração, né, Léo? Conta pra gente quais são os jogos que vão movimentar e já movimentaram os campeonatos aqui no Brasil e no mundo. Exatamente, Beatriz. Já teve jogo pela Champions League, acabou de acabar, 2 partidas a gente vai destacar aqui, além dos clássicos nos campeonatos paulista, carioca e na Copa do Nordeste. Vamos conferir. E acabou agora há pouquinho pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, Paris Saint-Germain 2, Real Sociedad 0. E também, na mesma competição na Champions, Lazio 1-0 em cima do Bayern de Munique. Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, no Paulistão, acontece o clássico Sansão, São Paulo e Santos no Morumbi. Às 9h35 tem Botafogo e Corinthians, lá em Ribeirão Preto. No Campeonato Carioca, às 9h30 da noite, duelo de tradição entre Fluminense e Vasco no Maracanã. E no mesmo horário, pela Copa do Nordeste, jogam Náutico e Ceará no Estádio dos Aflitos. É isso aí, Beatriz, eu fico por aqui. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal das 18h30. Até a próxima. Muito obrigada, Léo, pelas suas atualizações e informações, e volte mais vezes. E eu fico por aqui com mais uma edição do Jornal das 18h30. Mais informações no Jornal das 22h. Eu e Alexandre Giaquetto esperamos por você. Uma ótima noite. Tchau.